Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Olá, queridas do canal Noiva Prudente. Meu nome é Jaqueline Bastos, saudade de estar aqui com vocês. E nesse tema tão lindo, coração aprovado, quero compartilhar algo que tem pulsado meu coração, né? Eu acredito que todas nós temos o desejo de ter o coração aprovado diante do Senhor, mas meditando, buscando nele sobre o que ele gostaria de compartilhar, de fazer em mim primeiro, para depois eu compartilhar aqui. Já tem tempo que ele tem falado comigo sobre intencionalidade. E estudando 1 Samuel com meu filho de 5 anos, um texto saltou muito aos meus olhos e eu fiquei muito presa nele, porque quantas vezes no meu coração ele já ficou igual do rei Saul. Vou compartilhar, vou ler aqui 1 Samuel 15, quando nos versículos 2 e 3, o Senhor dá uma ordem ao rei Saul, através do profeta Samuel. Ele diz assim: vou me vingar dos amalequitas, pelo que fizeram contra Israel, quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas, submeta todos os pertences dos amalequitas à santa condenação, sem exceção. Você deve destruir tudo: homens, mulheres, crianças, bebês, gado, ovelha, camelos e jumentos. E Saul sai, convoca o exército e vai enfrentar os amalequitas. Lá eles são bem-sucedidos, porém, nos versículos de 7 a 9, nós tô lendo na versão A Mensagem, tá? Que ele capturou vivo o rei Agag e exterminou todo o povo, como determinava a santa condenação. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não os submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído, de acordo com a determinação divina. E, obviamente, quando a gente lê, a gente percebe, ele não obedeceu completamente à ordem de Deus. E Deus, a Bíblia diz, no 10:11, o Eterno disse a Samuel: lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Mas o que me chama a atenção nesse texto é quando Samuel vai até Saul. E primeiro ele nem percebe que ele desobedeceu, né? Nos versículos 20 e 21, quando Samuel vai falar com ele, Saul se defendeu. Diz assim: do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno. Fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas, nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam
os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema nisso? E quantas vezes nós tentamos dar um jeitinho no que Deus nos pede expressamente? Às vezes o Senhor dá uma ordem que a gente não quer fazer e a gente até faz, mas a gente dá um jeito de colocar a nossa vontade. O meu filho de 5 anos, ele expressa isso muito. E aí aquilo me irrita tanto às vezes, porque eu peço para ele fazer uma coisa, aí ele não faz, aí eu mando. Quando eu mando ele fazer, ele faz porque ele sabe que vai ter uma consequência, mas aí ele muda, faz de outro jeito, assim, só para dizer, fiz também a minha vontade. E quando eu comecei a ler isso aqui, o Senhor me fez me enxergar muitas vezes. Eu sou como meu filho, ainda hoje com 37 anos. Quantas vezes eu peço para você fazer algo e você faz do seu jeito, não da forma que eu determinei. E aqui a intencionalidade do coração de Saul é revelada depois, porque quando ele fala assim, qual o problema disso, nos versículos 20 e 21, o texto continua dizendo no 22, Samuel respondeu, você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar o ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou o seu reinado. E aí vem a consequência, da desobediência. Mas cada palavra aqui tem um peso tão grande se a gente meditar. A presunção perante o Eterno. Então, assim, o nosso desejo, quando a gente dá o nosso jeitinho, às vezes são coisas simples, é porque o nosso coração, ele está presunçoso. A gente se acha melhor do que Deus. A gente acha que a gente sabe fazer mais do que Deus. E depois da consequência, Saul finalmente confessou, versículo 24. Eu pequei, fiz pouco caso das ordens do Eterno e das suas instruções. E aqui eu grifei na minha Bíblia. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar, para que eu possa adorar ao Eterno. Quantas vezes nós fazemos igualzinho o rei Saul. E só quando o nosso coração é reprovado por Deus, a gente finalmente, como ele confessa, mas continua influenciado pelas outras pessoas. E aí, quando eu li isso aqui, a palavra que o Senhor tem falado já há tempos comigo, que é intencionalidade, veio novamente, porque influência tem muito a ver. Aquilo que eu estou sendo influenciado, ele muda a minha intencionalidade. E eu fui procurar o significado de intencionalidade. E ali no dicionário estava característica do que é intencional, propósito. Como a palavra propósito, ela tá na moda, no meio gospel, mas tem tudo a ver
com um coração intencional. Existe um ditado, de boas intenções o inferno está cheio, e está mesmo. E quantas vezes nós somos essas pessoas que temos boas intenções, mas o nosso coração não está aprovado, porque a intenção de Saul era boa. Ele poupou as ovelhas para sacrificar. Quantas vezes, né, a gente tá dando o nosso jeitinho, a gente tá mudando a rota pro nosso jeito, mas com a aparência de boas intenções, de agradar a Deus, de mostrar excelência religiosa. Mas aqui diz que Ele não quer os nossos rituais externos, não quer os nossos sacrifícios. E no próximo capítulo desse mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 16, o Senhor escolhe o novo rei, que é Davi. E o título já é O Eterno Vê o Coração. E ali é uma história já conhecida, não vou ler para não ficar muito extenso aqui. Mas a gente já sabe que Davi era o menor da sua casa, que Davi, ele nem sequer estava lá para ser apresentado ao profeta. Mas o Senhor diz ali, ele trata até o profeta Samuel: eu olho para o coração. É o que o Senhor diz para o profeta na sua escolha. E para concluir, no versículo 30, o texto diz que Saul insistiu com Samuel, não com Deus, né? Reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Quantas vezes o Senhor já rasgou de nós cargos, já rasgou de nós reinos, né? Cada um na sua medida. E nós insistimos em manter aquela aparência perante os líderes e o povo. Para concluir, no versículo 35, a Bíblia diz: o Eterno lamentou ter constituído Saul rei sobre Israel. E a minha oração, ao concluir, foi: Senhor, que o Senhor não lamente ter me constituído mãe, que o Senhor não lamente ter me constituído esposa, que o Senhor não lamente ter me constituído uma profissional, que eu possa te obedecer e ter um coração aprovado, que ele possa ser intencionalmente correto diante de tudo que eu fizer. E essa é a minha oração para cada um que ouvir esse áudio. Um beijo, fiquem com Deus. Que assim como diz a canção, Ele purifique o nosso coração para entrar em sua presença. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és.